Policial que atirou e matou o taxista na porta de casa noturna vai responder por homicídio doloso quando há intenção de matar. Bandido invade restaurante e tenta fugir com uma sacola cheia de carne. Em outro roubo, um assaltante levou um estojo de maquiagem do salão. A onda de ataques acontece num bairro da capital. Polícia descobre laboratório de refino de drogas em Guarapari. Funcionava em um sítio na zona rural. 6 pessoas foram presas. Comerciante é esfaqueado em assalto. Durante a briga, ele jogou um dos criminosos de uma altura de 5 metros. Casal morre em acidente na volta das férias. Eles passavam uma temporada em Búzios, mas numa curva na BR-101, o condutor perdeu o controle e bateu de frente num caminhão. Falta de sincronia em semáforos causa acidente em Vila Velha. Batida entre Kombi e outros 3 veículos termina em morte em Venda Nova do Imigrante, na região serrana. Em Guarapari, pescador enterra feto no quintal de casa. A mulher dele sofreu um aborto. A polícia vai investigar se houve crime. E parte da seleção de Camarões voltou a treinar hoje à tarde. Pela manhã, o craque do time, Eto'o, deu um show de simpatia, distribuiu autógrafos e até deu uma camisa para um pequeno torcedor capixaba. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Ataques em série. Comerciantes já não sabem mais o que fazer. Em um dos crimes, o bandido invadiu um restaurante e levou até um saco cheio de carne. Em outro assalto, os criminosos fugiram, levando até o estojo de maquiagem do salão. A dona do restaurante só sossegou depois que instalou a porta de ferro. Aqui a gente foi assaltado mais de 10 vezes. Enquanto eu não coloquei a porta de ferro, eu não amenizei um pouco isso. Mas eu sofro com os meus vizinhos que também toda semana tem, eu fui assaltado, fui arrombado. Levam o que daqui do restaurante? Balanças, richô, chocolate, dinheiro se tiver no caixa. Uma vez nós pegamos o ladrão aqui dentro já com uma sacola de carne que estavam levando produtos da câmara frigorífica. Essa loja de cama, mesa e banho foi arrombada mais de 6 vezes do ano passado para cá. Arrombam a vitrine e entram na loja. O que eles puderem levar, eles levam. Roupa de cama, o que eles puderem levar. Eu me sinto triste, lesada, né? Porque a gente não tem segurança nenhuma, não tem policiamento, sempre acontece nas madrugadas. E nesse salão de beleza, em 40 dias, aconteceram 2 arrombamentos. O segundo aconteceu na madrugada dessa terça-feira. Os bandidos levaram computador, produtos e, acredite, até maquiagem. Além de deixarem tudo revirado. Quem trabalha em Jardim da Penha, Vitória, trabalha com medo. Eu geralmente fui assaltado 3 vezes. E hoje eu fiquei abismado quando eu soube que a porta do meu amigo aqui tinha sido arrebentada. Na primeira vez eles tentaram arrancaram a televisão e a tela do monitor do computador, mas não conseguiram levar, porque eles foram surpreendidos pelo dono do ponto, que ouviu os barulhos e acabou atrapalhando o sucesso do assalto. E eles deixaram o material, a gente conseguiu recuperar. Mas foi retirado daqui e acabei guardando na minha casa para não chamar atenção para um próximo assalto, que acabou acontecendo. A Polícia Militar enviou uma nota dizendo que o bairro conta com policiamento 24 horas por dia, que o material furtado do estabelecimento foi recuperado e que 2 suspeitos foram detidos. Mas mesmo assim, para quem trabalha aqui, está longe a sensação de segurança. Todo mundo está colocando o seu comércio à prova aí o tempo todo de que está acontecendo. Então, se tem, não está sendo suficiente. Alguma coisa deve ser feita porque a gente precisa ter segurança para trabalhar. Bom, diante de tantos pedidos e tantas histórias reais, ficou claro na reportagem que mesmo com esse policiamento dito pela PM, o controle da situação está longe de ser no padrão FIFA. Aliás, longe mesmo de ser em qualquer padrão, a não ser no do rebaixamento. Que o pedido dos comerciantes não fique congelado em pouco mais de 2 minutos, que é o tempo que durou essa reportagem.
mas que ultrapasse a burocracia de uma resposta e atinja o real objetivo, que é dar mais segurança para quem precisa. Acidente com morte na BR-262 em Venda Nova do Imigrante. O acidente envolveu uma Kombi e outros 3 veículos, entre eles um caminhão, uma carreta bitrem e uma caminhonete. De acordo com testemunhas, a carreta invadiu a contramão e bateu de frente com a Kombi. O motorista da Kombi morreu na hora e 2 passageiros ficaram feridos. As vítimas foram levadas para o hospital de Venda Nova. Policial que atirou e matou o taxista na entrada de casa de show vai responder por homicídio doloso quando há intenção de matar. As investigações duraram 30 dias e apontaram que o soldado de 23 anos mentiu em depoimento na corregedoria da Polícia Militar. Ele fez sim uso de bebida alcoólica, segundo testemunhas. Ele efetuou cerca de 4 ou 5 disparos e que, na verdade, não foi um esbarrão, o disparo acidental que supostamente ele teria dito. Na verdade, ele efetuou disparos com a intenção de atingir o indivíduo com quem ele brigou dentro da boate. O delegado que investiga o caso também chegou à conclusão de que o militar estava na casa noturna apenas como cliente. A confusão começou porque ele se envolveu na briga de um casal. Ele tirou satisfação com esse rapaz, por esse rapaz ter agredido a namorada dentro da boate. Em seguida, abriram o portão, esse rapaz agrediu uma segurança, que caiu desacordada. Então o policial militar, ele sai com a arma em punho, efetua cerca de 4 ou 5 disparos. O crime aconteceu no início do mês passado. Câmeras da casa noturna, localizada no bairro Itaparica, em Vila Velha, registraram toda a ação do policial. O vídeo mostra um grupo de amigos parado na porta. O rapaz, que se aproxima do portão e força a entrada, já tinha se envolvido numa briga com um policial dentro do estabelecimento. Ele chegou a agredir uma segurança com chutes e socos, foi colocado para fora, mas invadiu o local novamente. No meio da confusão, dá para ver o momento em que o soldado Antony Július, que tem 4 anos de profissão, saca a arma e dispara. O tiro acerta a cabeça do taxista Charles da Conceição. O profissional fica caído no asfalto e a briga continua. Só após alguns minutos, quando alguém percebe que o taxista tinha sido atingido, a briga para. Para a polícia, não restam dúvidas de que o militar atirou com a intenção de matar. Por isso, ele vai responder em liberdade por crime de homicídio doloso qualificado por motivo fútil. O dolo dele é de atingir uma pessoa, mas por erro na execução, ele acerta a pessoa diversa da que pretendia atingir. A Corregedoria da Polícia Militar também se pronunciou em relação a esse caso. Por enquanto, o soldado está afastado do trabalho nas ruas. Ele tem exercido apenas funções administrativas. Um processo administrativo disciplinar deve ser instaurado nos próximos dias. A previsão é de que ele seja concluído em 2 meses. Dependendo do resultado, o militar pode ser expulso da corporação. O julgamento é justamente para ver se ele tem condições de permanecer nos quadros da Polícia Militar. Então, uma das possibilidades é, nesse caso, a exclusão. Pescador enterra feto no quintal de casa e o caso vai parar na delegacia. O pescador de Guarapari disse à polícia que encontrou a mulher de 46 anos desmaiada na cama ao lado do feto. Ao acordar, ela entrou em desespero e pediu para que o marido enterrasse o bebê atrás da casa. No hospital foi constatado que o feto tinha 5 meses. A polícia foi acionada. Depois de prestar depoimento, o pescador foi liberado. O feto foi recolhido pela perícia e o caso será investigado. Um jovem acusado de cometer roubos em Cariacica escapou de um atentado. Os 2 suspeitos foram presos. Este adolescente de 17 anos e este outro rapaz, o Ellison Pinto Gomes, de 18, foram presos pela Polícia Militar por terem sido reconhecidos como autores de uma tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Presidente Médici, em Cariacica. Foi por volta das 7h30 da manhã de hoje. Os 2 negam o crime, mas o adolescente acaba revelando o que a polícia descobriu. A vítima estava corrida do bairro, onde era jurada de morte por cometer roubos na região. Ao voltar, foi pego. Esse cara aí fuma pedra, rouba todo mundo. Tanta gente já tentou matar esse cara. Ia falar logo que fui eu, rapaz. Esse cara é mó ladrão, safado. E os outros já tentou matar ele um monte de vezes. Ia falar logo que fui eu. Esse cara aí tá fissurado de pedra por aí. E você? Eu nem preciso de fazer isso pra que eu nem com droga eu mexo. Vou cobrar roubo dos outros. Esses 2, os atiradores, foram pegos pela Polícia Militar logo depois do crime. Vejam só, estavam bem perto do local, no meio da rua,
como se nada tivesse acontecido. A Polícia Militar só chegou até eles através do relato de testemunhas e da própria vítima que sobreviveu e que passaram as características físicas e também as roupas que os dois estavam vestindo. A vítima, Natan Vieira de Oliveira, de 23 anos de idade, levou 2 tiros, foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Antônio Bezerra de Farias. Mas mesmo ele vai ter o mesmo destino dos 2 atiradores. É que contra Natan tem um mandado de prisão em aberto por roubo. Saindo do hospital, ele vai direto para a cadeia. Armas de guerra apreendidas com suspeitos de tráfico. 4 foram detidos. Ítalo Costa Santos, de 18 anos, Leonardo Gonçalves, de 19, Carlos Henrique Silva e um adolescente traficavam no Morro do Macaco quando foram abordados pela polícia. Com eles foram encontrados buchas de maconha e R$800. Já essas 2 armas foram encontradas na fenda de uma pedra, na rota de fuga dos criminosos. Uma espingarda calibre 12 e um fuzil 762 de fabricação romena. É com essas armas que os traficantes costumam intimidar moradores da região. Os traficantes intimidavam moradores e ostentavam seu poder de fogo com relação aos outros traficantes de outros locais que poderiam tentar tomar o local do tráfico e até mesmo a luz do dia ali. Mais um pai perde o filho para as drogas. O jovem foi assassinado por traficantes rivais no meio da rua. Ao lado do corpo da vítima ficaram as peças que seriam levadas para a oficina mecânica. O jovem de 19 anos foi executado em plena luz do dia. Renan Santos Rangel estava com um amigo quando foi perseguido por 2 homens de moto. Os jovens correram alguns metros na tentativa de escapar dos criminosos. Renan morreu perto da praça do bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Já o amigo conseguiu fugir. Moradores contaram à polícia que o jovem foi executado por traficantes de outro bairro, que tentam assumir o controle do tráfico na região. Segundo a família, o rapaz teria envolvimento com as drogas há 4 anos. Ele chegou a passar por tratamento e foi mandado para fora do estado, mas ainda assim nada adiantou. Foi avisado diversas vezes, mas infelizmente caminho sem volta, né? Aí os pais que estão vendo aí, ó, o resultado é esse daí. Fiz de tudo para meu filho ter uma vida digna, mas não quis. Achou que a consciência dele valia mais do que a minha, né? Minha experiência foi pouca para ele. Segundo familiares, ao retornar para o estado, o jovem voltou a se envolver com traficantes. Ele chegou a ser apontado pela população como um dos chefes da venda de drogas na região. O medo impede a população de gravar entrevista, menos o pai do rapaz, que já esperava esse fim para o filho. Hoje, no mundo do crime, você não tem amigo. Seu próprio companheiro é o que te mata. Jovem escondia armas no fundo falso de um sofá. Durante a abordagem foram encontradas 3 espingardas e munições. O dono da residência disse que guardava o armamento para um amigo. A apreensão foi em Muniz Freire. A polícia chegou ao local por meio de denúncias anônimas. O material e o suspeito foram encaminhados à delegacia. Comerciante reage a assalto e joga bandido de uma altura de 5 metros. Um outro criminoso conseguiu esfaquear a vítima. Foi nesta rua, Tietê, em Hélio Ferraz, na Serra, onde tudo aconteceu. A vítima, Daniel Alves de Jesus, de 29 anos, estava chegando em casa quando foi abordado por 2 ladrões. Este morador ouviu os pedidos de socorro. Ele já estava lutando contra o rapaz, aí ele pegou e já veio com a facada, né, que tinha tomado uma facada do lado. E saiu, os 2 saíram correndo, aí o vizinho começou a gritar, e ele socorro, socorro. A vítima foi abordada no portão de casa, subiu as escadas para tentar fugir dos 2 assaltantes. O menor entrou em luta corporal e foi jogado do 1º andar pela vítima, enquanto outro bandido esfaqueou a vítima e fugiu. Este outro morador também chegou a ouvir os pedidos de socorro. Eu escutei uns gritos, né, no começo, mas depois eu achava que não era nada, eu achava que era brincadeira deles ali, né? Na fuga, os 2 conseguiram roubar um carro e escaparam. Daniel foi socorrido e passa bem. Motoristas batem o carro em cruzamento, dizem que a culpa é do semáforo. Os motoristas envolvidos no acidente disseram que o motivo da batida foi a falta de sincronia entre esses 2 semáforos. A condutora deste carro seguia pela Avenida Capixaba, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, e atravessou o sinal amarelo.
Aqui neste cruzamento, o veículo acabou atingido por outro. Com o impacto da batida, foi parar na calçada. Nele estavam 3 pessoas, inclusive uma idosa que precisou ser socorrida com ferimentos leves. A lateral ficou bastante amassada e o vidro traseiro se quebrou por completo. Mas o motorista do Polo, que seguia na Avenida Gonçalves Ledo, também não teve culpa do acidente. É que o sinal estava verde para ele. O veículo acabou rodando na pista. Quem passou pelo local da batida reclamou bastante do tempo dos semáforos. Realmente aqui é muito perigoso mesmo. Os sinais são sincronizados, não dá tempo, quando cai no amarelo aqui o outro já está abrindo. Então direto está acontecendo acidente aqui, direto está acontecendo acidente. O secretário de Transporte e Trânsito de Vila Velha, Romário de Castro, disse que ainda esta semana os sinais estarão de acordo com a necessidade do local. Casal morre em acidente na BR-101. Eles voltavam de uma viagem de férias. O carro em que eles estavam bateu de frente em uma carreta. O acidente aconteceu em Mimoso do Sul, perto do trevo de acesso a Apiacá. Morreram na batida o supervisor de manutenção Francisco Júnior dos Santos, de 33 anos, e a namorada, a estudante de arquitetura Amanda Celestino Barbosa, de 26 anos. De acordo com a Eco 101, o motorista perdeu o controle numa curva e bateu de frente na carreta. Chovia na hora do acidente. O casal estava de férias em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e voltava para a Grande Vitória. Quarta-feira de sol entre nuvens em todo o estado, pode chover no norte e litoral sul. Veja as temperaturas. Na Grande Vitória, em Vila Velha e Vitória, máxima 27 graus. No norte, em São Mateus, mínima 19. Em Aracruz, 16. No sul, em Anchieta, máxima 27. Em Guaçuí, 25. Na região serrana, em Domingos Martins, mínima 14. Em Santa Teresa, 12 graus. Maré alta, neste momento, 1,40 m. E a seleção de Camarões, a terceira a enfrentar o Brasil na primeira fase da Copa, treinou hoje. Pela manhã, Samuel Eto'o esbanjou simpatia. À tarde, só uma parte do grupo foi ao estádio. A chegada da seleção foi meio disfarçada, não teve muita pompa, nem vieram de ônibus. No campo, apenas 8 jogadores entre titulares e reservas, e nada de Eto'o. A estrela camaronesa ficou no hotel enquanto alguns companheiros davam uma leve corridinha e batiam uma bola. O treino da tarde não teve torcida, mas quem é vizinho do estádio deixou pendurado na varanda um aviso que já não é mais tão brasileiro assim. Camarões tenta passar uma borracha na campanha ruim da última Copa, quando o time nem passou da primeira fase. E chance eles vão ter, hein, na próxima sexta-feira, na estreia contra o México. E para isso, todo o treinamento em gramados capixabas tem que valer a pena. Para isso, toda a torcida é bem-vinda. Que o diga quem esteve aqui pela manhã. Estádio lotado, 3.000 pessoas disputando qualquer espaço para ver os leões indomáveis em campo. Principalmente o rei deles, Samuel Eto'o, que tirou foto com todo mundo, distribuiu autógrafos e deu uma camisa para o pequeno Edson, de 6 anos. Aquele mesmo que também conseguiu uma foto ao lado de um jogador da Austrália. Menino guerreiro esse, hein? A torcida capixaba já tem um mascote para se orgulhar. E o treino amanhã deve acontecer às 10h30. E a seguir, polícia descobre laboratório de refino de droga em Guarapari. A gente já volta. Polícia descobre laboratório de refino de droga em Guarapari. 6 pessoas foram presas. O laboratório funcionava em um sítio na zona rural do município. Durante as investigações, a polícia chegou aos filhos do dono do entorpecente. Em seguida, prendeu o proprietário. No local foram apreendidos uma pistola, munição, material para refino e dinheiro. Os detidos foram encaminhados para a delegacia de Guarapari. E a gente fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.